Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo abençoado neste canal. Meus irmãos, que série maravilhosa que estamos fazendo aqui essa semana, uma série que está nos mostrando algo muito importante. No primeiro vídeo, na primeira mensagem, a gente falou muito sobre o som da dor, então sobre coisas que não estávamos resolvendo ainda, deixando pendente, deixando embaixo do tapete. Na mensagem 2 falamos sobre o som da fé. Lembro da história de Bartimeu com Jesus, aonde ele coloca para fora a convicção que ele tem e o milagre acontece. E hoje, meus irmãos, agora nós vamos falar sobre Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. Para fechar com chave de ouro, essa palavra aqui, meus irmãos, está fantástica. Então fica até o final desse vídeo. Se você está num lugar movimentado, que tem barulho, muita gente, vai pro seu cantinho, bota um fone e receba essa palavra. Sério, presta atenção, porque Deus está te chamando para você liberar o som do céu. E no vídeo de hoje, se você receber essa mensagem, eu creio, meus irmãos, que vai haver um mover sobrenatural, amém? Pessoal, o texto base então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10, que vai nos dizer bem assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Aleluia. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Aleluia. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aleluia, meus irmãos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Glória a Deus, meus irmãos, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa que Deus tem para nós aqui no vídeo de hoje. E nesse vídeo eu quero falar muito sobre isso, porque isso aqui é profético, meus irmãos. Isso aqui vai ser transformador. Eu creio em nome de Jesus que o que você está prestes a receber vai te despertar. E muitas coisas que ficaram pendentes no passado vão ser resolvidas hoje. Amém, meus irmãos? Nesse capítulo aqui de Ezequiel 37, Deus, então, ele leva Ezequiel a um vale de ossos secos, né? Fica bem evidente, né? Acho que muitas pessoas já conhecem também essa palavra. E esse vale de ossos secos era um cenário de morte, meus irmãos. Silêncio, impossibilidade. Só que naquele ambiente sem vida, Deus, ele não fala aos ossos. Ele fala com o profeta. Você percebe que Deus, ele falou com o profeta, para o profeta poder falar. Aqui você já começa a entender o intuito dessa mensagem. Então, antes do milagre acontecer, antes de um mover acontecer, Deus levanta alguém para despertar uma voz. Deus levanta alguém para ser instrumento e falar, de fato, o que precisa ser profetizado, falado. Então, você entende que naquele momento Deus poderia muito bem fazer ali com que os ossos secos tivessem vida. Mas ele preferiu entregar esta responsabilidade para o profeta. A grande pergunta é: será que Deus não tem capacidade de ele mesmo fazer aqueles ossos terem vida? Terem um sopro de vida? Terem carne?
Claro que poderia, mas por que ele fez Ezequiel abrir a boca? Ah, meus irmãos, porque não é mais tempo de ficar calado, meus irmãos. A gente está vendo uma época, principalmente em Ezequiel, já estávamos vivendo. Agora mais ainda, ele quis trazer uma mensagem para o profeta, ele quis trazer um conhecimento para o profeta, ele quis trazer uma instrução para o profeta. E basicamente era o seguinte: não é mais tempo de você ficar calado. É o tempo de você liberar o som do céu. Não é mais tempo de você ficar com a boca fechada. Ou seja, meus irmãos, Deus ele te leva às vezes a um vale de ossos secos, mas para você ativar a sua voz e você profetizar, meus irmãos. Se você vê Ezequiel 37:1, vai falar bem assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou a um vale cheio de ossos secos. O Espírito não levou Ezequiel para o monte, meus irmãos, ele levou para o vale. Sabe por quê? Sabe por que o Espírito levou Ezequiel para o vale e não para o monte? Porque é no vale que Deus revela quem realmente tem voz. É no vale que realmente Deus vai ver a motivação do teu coração, se você vai ser obediente e se você vai profetizar. Então, meus irmãos, muitas pessoas hoje estão vivendo um vale, vendo uma tempestade na sua vida e estão reclamando, sendo que tinha que estar profetizando. Então, muitas vezes, meus irmãos, você está nessa situação porque você está reclamando, murmurando, e Deus está te falando para você abrir a tua boca para profetizar sobre esse vale. Profetiza sobre essa situação, porque foi o que Ezequiel fez. E aqui você vê o seguinte, pessoal: muitos hoje querem palco, né? Muitos hoje querem ser levantados, né? Só que antes de você ser levantado, você tem que profetizar sobre as circunstâncias que você está hoje. O vale, ele representa o ambiente onde tudo parece sem esperança. Sabe aquele ambiente onde parece que não tem mais jeito, onde parece que acabou, que não tem mais para onde ir? O vale representa isso. Mas, meus irmãos, quando a gente começa a entender que é ali que a voz do céu precisa ser ouvida e profetizada, tudo muda. Tudo muda, meus irmãos. Tudo começa a mudar na nossa vida. Ou seja, Deus está te colocando em certos lugares, não para você ficar reclamando, mas para você profetizar. Deus está movendo certas coisas na tua vida, não para você murmurar e ficar chamando o demônio, mas para você profetizar. Às vezes você olha para a situação do teu trabalho, tá um caos, na tua vida financeira, o que está acontecendo no teu casamento, e você fica ali, né? Paradinho. Meu irmão, começa a profetizar. Não fica reclamando, começa a mudar esse ambiente profetizando sobre esse vale de ossos secos. Porque a partir disso a palavra nos fala, ou encheu-se de espírito aqueles ossos. Encheu-se de vida. Foi derramado vida. Então, quantas vezes hoje você está reclamando, murmurando e está reclamando morte sobre a situação que você está? E aí eu te pergunto, vai prosperar? Vai crescer? Não vai, porque você mesmo está cavando a sua própria cova, falando um monte de palavras horrendas. Então profetiza sobre esse vale, porque a partir disso, Deus enxerga que você, com a convicção do teu coração, com o teu coração alinhado com o dele, você tem ousadia, coragem e fé de que a partir dessa situação vai haver vida, renovo e transformação. Amém? Então hoje, meus irmãos, se há algum vale de ossos secos ao teu redor, se há alguma situação desafiadora, é porque Deus quer usar tua voz para trazer vida, não para trazer morte. Entenda isso, em nome de Jesus. Então, eu quero te fazer uma pergunta para te confrontar aqui nesse vídeo, meus irmãos. Você tem reclamado do vale ou tem liberado o som do céu sobre ele? Talvez hoje você está falando assim, mas essa minha situação aqui, meu Deus, chorando as pitangas, em outras palavras, né? Como a gente diz, chorando as pitangas. Mas não era o tempo de você chorar as pitangas, era o tempo de você profetizar, você trazer vida sobre essa situação. Muitos de vocês só estão travados porque vocês estão fazendo justamente isso. Olhando as circunstâncias e pensando que isso determina a tua fé, ou que isso determina o que Deus quer fazer na sua vida como um todo. Então você olha ali, por exemplo, na sua situação financeira. Meu Deus, eu estou quebrado. Deus me abandonou. Deus não me ama. E você acha que é isso que é
o que Deus determina para essa vida como um todo. Meu irmão, é só uma fase, é só um tempo. Profetize e vai viver o processo. Mas quantas vezes você está amaldiçoando até mesmo o que Deus faz? Então, no ponto 2, nós vamos entender que essa palavra profética, ela muda o ambiente, meus irmãos. Ela muda porque você vai ver no versículo 4 que a palavra fala bem assim: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que você tem falado sobre a sua situação? Antes de você agir, você sempre fala ou pensa ou está externalizando aquilo. E aí, por isso que é importante tomar cuidado com o que você fala, porque você fala bem assim: minha vida financeira tá uma porcaria. É isso que você está querendo ter como verdade. É isso que você está querendo acreditar. Ponto 3. Quando o som do céu sai da tua boca, o impossível se organiza. Então, no versículo 7, a gente vai ver que Ezequiel, a palavra fala bem assim: e profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olha isso, meus irmãos, cada osso ao seu osso. Então você vê que antes da vida houve um som. E o som ele procede o milagre, ou seja, o ruído dos ossos, meus irmãos, aqui está querendo nos mostrar que Deus responde às vozes que obedecem. Porque o som da obediência é o som do céu invadindo a terra. Quando o Ezequiel abre a boca e fala, ele está obedecendo a Deus, e isso é poderoso. Isso é um princípio poderoso. Se você obedece a Deus, está com o teu coração alinhado e está no caminho de Deus, quando você fala, meu irmão, o caos se organiza. Quando você abre a boca, o caos se organiza. Então, eu quero que você entenda o seguinte: Deus está prestes a mudar todo esse vale que está na tua vida. Sabe, todos esses ruídos sobre a tua casa, essas dificuldades, esses complexos, tudo isso que está acontecendo hoje, Deus quer mudar. Antes de haver transformação, vai começar pela tua boca. Pelo que tu fala, pelo que tu diz, pelo que tu profetiza, pelo que você está falando. Então, meus irmãos, o que você está liberando? O som da fé ou o som da dúvida sobre a tua própria vida? O som da desgraça, o som da destruição, o som do ódio, o som da dor? O que você está liberando? O que está saindo da tua boca? O vale de ossos secos, meus irmãos, não é um fim. Não era, na palavra você vê, não era um fim. E Deus ele não queria ressuscitar apenas um exército. Ele queria despertar um profeta. Ele queria despertar Ezequiel. E no vídeo de hoje, Deus também quer despertar você. Para que você entenda que sobre essa circunstância você tem que profetizar. A mesma unção que fez Ezequiel liberar vida sobre aquele vale de ossos secos, meus irmãos, Deus também quer liberar em você, amém? Deus também quer que você tenha essa unção. E não é só repetir frases bonitinhas que você coloca nos stories do Insta às vezes, não. É você carregar o som do céu dentro de si. É você carregar essa convicção dentro de si. E só vive essa convicção quem tem encontro com Jesus e quem tem intimidade. Então, se você quiser, meu irmão, ter essa unção derramada, receba. Mas entenda uma coisa. Não é só frase bonita, é você carregar isso no teu coração. E eu quero finalizar esse vídeo falando para você o seguinte: comenta aqui nos comentários: hoje eu libero o som do céu sobre o meu vale. E não importa a situação que você está. Pode estar desempregado, pode estar, sem um relacionamento aí, seu casamento desabou, financeiramente está todo mundo uma doideira. Não importa o que esteja acontecendo, entenda que sobre esse vale de ossos secos, Deus quer soprar vida, mas através da tua boca, da tua vida e da tua ousadia e fé e coragem que você terá de abrir a boca, profetizar, e assim será, conforme o que você falar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Comenta aqui abaixo: hoje eu libero o som do céu sobre o meu vale. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!